Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do Conversa que Rende, o seu encontro semanal para batermos um papo bacana sobre os principais acontecimentos, as notícias, as movimentações do mundo financeiro. Eu hoje, mais uma vez, estou aqui com Carlos Eduardo Wing, meu amigo Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bom? Beleza. Tudo bem. Fala, João. Certinho? Fala aí, pessoal. Como é que vai? Tudo bem. João Gabriel Schlitter, nosso analista também, hoje com mais um convidado super especial. É o Diego Siqueira, sócio fundador da TG Cor. Tá falando lá direto de Goiânia. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, Rafael. É um prazer estar aqui na Conversa que Rende, principalmente com os amigos Cadu e João aí. Estão à disposição para falar um pouco do mercado, falar um pouco do segmento imobiliário, que é onde a gente atua mais. Isso aí. Vamos explorar bastante o Diego, que é um cara jovem pra caramba. Quantos anos você tem, hein, Diego? Eu tenho 36, né? Tão jovem assim, não. Tá jovem, tá jovem. Rapaz, impressionante o currículo dele. Não vou me alongar muito para não tomarmos tempo, mas enfim, formado em economia, participou de outras assets e é sócio fundador da TG Cor. Muito bem, vamos então bater um papo bacana sobre as notícias do mercado financeiro nesta semana. Uma semana um pouco mais curta em virtude do feriado, semana de Páscoa, mercados já fechados na quinta-feira. A Bolsa acabou perdendo território, fechou no negativo nesta quinta-feira, porém conseguiu atingir uma máxima que não acontecia desde março de 2016. O dólar caiu mais de 4%. E tivemos aí, talvez, um respiro positivo, uma esperança a mais nos mercados brasileiros nessa semana. Cadu, como é que você viu esta semana de Páscoa, hein? Então, Rafael, essa semana ela foi também um pouco mais positiva, né? A gente segue com o mercado com bastante volatilidade, mas os dados tanto externos, né, em relação ao avanço do Covid, acabou dando um alívio para o mercado. A gente começou a ver uma desaceleração no número de casos na Europa e nos Estados Unidos. Então, entendendo que a gente esteja próximo desse pico e, ao mesmo tempo, a gente observou outras medidas sendo adotadas, né, para você tentar compensar os impactos econômicos das medidas de confinamento, né, que tem ali, né, afetado principalmente os serviços e a indústria. Então, isso acabou trazendo um pouco de alívio e fez com que os mercados, né, tanto a Bolsa brasileira como lá fora, tivessem uma semana um pouco mais positiva. Então, a gente chegou próximo ali, né, ultrapassou um pouquinho ali dos 80 mil pontos, mas no final aí do pregão a Bolsa recuou um pouquinho, fechando um pouco abaixo ali dos 80 mil. É isso aí, a B3 teve uma baixa de 1,2%, ela iniciou o pregão muito positiva, realmente teve um impulso muito forte, né, com a expectativa dessa reunião da OPEP+, beliscou ali os 80.290 pontos. Bom, eu sou um cara mais ligado à análise gráfica, à análise técnica, encontrou uma resistência que já era uma resistência testada nesta semana, ou seja, faltou um pouco mais de volume, um pouco mais de fôlego para quebrar esta resistência e, quem sabe, ganhar novos pontos, mas realmente testou e acabou caindo. Vamos ver como é que se comporta na próxima semana. Deixa eu perguntar para o Diego como é que ele analisa esta semana, né? Foi realmente uma semana positiva para a Bolsa. A gente tem números aí importantes, o governo brasileiro tomando medidas mais concretas, o auxílio emergencial já no bolso do brasileiro, sobretudo daqueles informais, são R$600 que vai realmente fazer muita diferença e que até impulsionou algumas ações de empresas que atuam no segmento de varejo. Como é que você viu essa semana, hein, Diego? Exatamente isso, Rafael. Eu acho que o que mais incomoda o investidor é a falta de previsibilidade, né? Então, o que fez realmente os mercados ficarem muito voláteis nas semanas anteriores é que a gente não conseguia ter visão nenhuma, né? A gente não sabia qual seria o efeito real do corona, a gente não sabia como é que ele ia se movimentar, não sabia se ia ter cura, não sabia se poderia ter vacina. Então, eu acho que, obviamente, todas as respostas não foram respondidas, mas alguma coisa já começou a se formular em relação a essas respostas, né? Já tivemos aí não só o início da diminuição lá na Europa, né? Principalmente na Itália e Espanha, né? Apesar dos números dos Estados Unidos terem crescido muito dos casos, o governo americano já se pronunciou
que está acreditando sim no início de uma queda, né? E estão se falando muito aí de possíveis medicamentos como a hidroxicloroquina, né? Atrelado a antibióticos aí como a azitromicina, que podem ser sim efetivos, né? Que passaram inclusive a ser protocolos, Rafael, passaram a ser protocolos de tratamento para pessoas que se contaminaram em fase inicial da doença. Então, todas as informações, de uma certa forma, mais do que acalmar um pouco o coração do investidor, ele começa que aquela nuvem negra que estava na frente dele, ela não desapareceu, né, porque tem muitas dúvidas ainda, mas pelo menos ela começou a ficar um pouco mais rala. A gente está conseguindo enxergar que todo esse problema sim vai prejudicar a economia como um todo, mas com todos unidos, né, que na minha opinião está acontecendo de certa forma, o governo, os empresários, profissionais liberais, funcionários, etc., todos unidos a gente vai sim conseguir ultrapassar esse desafio que não foi o primeiro que nós passamos aqui no nosso país, né, Rafael? É o país da volatilidade, é o país que tivemos muitas crises anteriores, e não vai ser essa que vai nos derrubar. Então, a gente segue firme, e isso sim já começou a demonstrar, não só no mercado aí brasileiro, mas no mercado internacional, né? Uma coisa que assustava muito nas semanas anteriores era meio o descompasso, a altíssima volatilidade e desespero do mercado internacional. E este também passou a se comportar de uma forma menos volátil aí nos últimos dias. É verdade, o índice VIX, né, que é o índice do medo, ele chegou a bater os 80 pontos, já está em 41,67. Só hoje teve uma queda de 3,88%, que vai justamente confirmar esse argumento do Diego. João Gabriel, me explica uma coisa, será que não está muito líquido esse mercado americano com um incentivo de 2,3 trilhões de dólares? Não temos aí um risco de inadimplência? Será que os americanos não estão com a carteira muito aberta, não? Jogando dinheiro de helicóptero? O Fed está esbanjando dinheiro aí no mercado, né? Você vê que esse novo pacote... Tá rasgando a nota os caras, né, meu? Soltou a prensa lá, está emitindo sem parar, com mais 2,3 milhões para ajudar governos locais, em médias empresas com até 10 mil empregados, para poder sobreviver a essa crise, né? O problema é que você vê que esse tipo de política está se arrastando aí há mais de uma década. A dívida, o estoque de dívida em dólar já está aí alcançando mais de 60 trilhões de dólares, somente em dólar. Empresas americanas estão se sustentando com essa farra de juros zero, né? E aí, só que os resultados não estão acompanhando, não estão sendo tão bons quanto esperavam. E aumentando cada vez mais o risco de começar a ter um aumento da inadimplência, o que pode realmente gerar um aumento da aversão ao risco. E quem tem esses papéis, esses títulos de dívida corporativa no bolso, pode ficar, de repente, desesperado para se livrar deles e aí ter uma enxurrada aí no mercado desse ativo. Então, assim, realmente é um pouco preocupante essa política aí dos Fed de estar realmente forçando aí, jogando dinheiro a todo modo aí para estimular de alguma forma a economia. Tivemos hoje a marca de 17 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Só nesta semana, mais de 7 milhões. A taxa de desemprego dos Estados Unidos, que estava beirando o pleno emprego, por volta de 3,5%. As perspectivas chegam a 15% no final de abril. Vamos esperar o próximo NFP. Bom, vamos explorar o Diego, né, que está na linha de frente desta crise, o sócio fundador da TG Core. Vou passar a bola para o Cadu, fazer uma pergunta para o Diego Siqueira, sócio fundador da TG Core. Então vamos lá, vamos começar aí, Diego. Vamos espremer o cara, hein? Uma pergunta que tem sido muito comum, tanto dos clientes, né, dos investidores, como do mercado de maneira geral, é sobre o impacto que você possa ter no mercado de crédito e pensando também na parte, né, dos fundos imobiliários. Porque o pessoal fica um pouco preocupado, né? A gente já observa que diversas empresas vêm adotando algumas medidas para você postergar o pagamento, né, de créditos, renegociar financiamentos, e eu queria saber de você como que enxerga
que isso possa afetar tanto o mercado de crédito, né, e especificamente o mercado imobiliário, e se nesse sentido vocês já estão fazendo alguma movimentação, né, prevendo algum choque, ou se vocês já estão mais blindados em relação a isso. Seria legal explicar para o pessoal. Não, excelente pergunta, Cadu. Eu acho que faz todo sentido a gente aprofundar nessa pauta, tá? Eu vou dar exemplos aqui, também apresentando um pouco mais. Além de CEO da TG Core, eu sou o gestor de um fundo imobiliário que é listado na Bolsa de São Paulo, chamado TGAR11, tá? Que é um fundo imobiliário que hoje tem quase R$500 bilhão, em torno de quase R$500 milhões de patrimônio, e conta com aproximadamente 17 mil cotistas, né? E esse fundo imobiliário ele tem uma peculiaridade, né, que é onde vai agregar aí na pergunta do Cadu, que ele tem uma carteira super pulverizada. Ele investe hoje em 52 empreendimentos imobiliários espalhados em 30 municípios Brasil afora, tá? Uma das teses desse fundo é não focar nos grandes centros. Então, a gente não tem lá em São Paulo capital, no Rio ou BH. A gente está muito posicionado ali na região do Mato Grosso, no cinturão da soja, no Matopiba, no sul do Maranhão, sul do Piauí, norte da Bahia, norte do Tocantins, e alguma coisa aqui em Goiás, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, tá? Então, nessas regiões, Cadu, o que acontece? A gente não teve nenhum reflexo nesse mês de março em relação aos pagamentos, tá? Hoje são mais de 25 mil cotistas, 25 mil mutuários, né, compradores finais de imóveis, que teoricamente pagam boleto para a gente todo mês. E os pagamentos, os recebimentos que nós tivemos no mês de março, tá, não teve nenhum efeito da crise ainda. E aí eu tenho dois argumentos para isso, tá? O primeiro é que a maioria dos boletos vencem na primeira quinzena do mês. E na primeira quinzena do mês de março, talvez a crise não estava tão alarmada, o medo não estava tão espalhado, né? O segundo argumento é que, como a gente atua em regiões de menor densidade demográfica, né, são cidades de médio porte, que por ter menor densidade demográfica, acaba que o contágio ele é menor, né? Então o medo, o desespero está muito menor do que nos grandes centros, além de ter uma característica muito voltada da economia da região, voltada para o setor do agronegócio, que, para quem não sabe, teve aí recordes de produtividade na safra no ano de 2020, muito bom, né? Ou seja, produziu-se muito mais e ainda vendeu por um preço mais caro, porque é tudo indexado a dólar, e o dólar assim, acima de R$5, o produtor agrícola está sorrindo de orelha a orelha, né? Então, ele contribui para a sustentação do giro da economia regional ali. Então, por causa disso, desses dois motivos, Cadu, talvez as nossas carteiras não sofreram tanto, né? Não sofreram nada, na verdade, em março, né? Obviamente que talvez abril, sim, vai continuar a ter pode ter algum tipo de questionamento, inadimplência, etc., né? Mas o que a gente está fazendo como estratégia para tentar mitigar isso? Tentando ser proativo, né? Tentando ficar mais próximo do empreendimento e do empreendedor parceiro, que é o nosso parceiro local, mas mais importante ainda, ficar mais próximo desse consumidor final, desse cara que contraiu esse crédito, como você mencionou, ou desse cara que assinou o contrato de compra e venda aí do mercado imobiliário para adquirir o seu sonho da casa própria, etc. Então, a gente está, sim, muito próximo desse pessoal. Obviamente que se essa crise virar numa maior taxa de desemprego, provavelmente algumas dessas pessoas vão pedir para a gente renegociar e a gente vai estar aberto, sim, obviamente, caso a caso, né? Não fazendo uma regra geral, porque nessas horas também vem algumas pessoas mais oportunistas de tentar utilizar isso como argumento, mas sem motivo. Mas caso a caso, a gente vai, e as pessoas que precisarem realmente, a gente vai sim propor alguma saída de postergar essas parcelas aqui, jogar para o fundo, para que a gente não perca esse cliente e não perca, né, esse cliente também não perca o sonho de ter o seu imóvel próprio aí, que sem dúvida nenhuma faz parte da aquisição do imóvel, né? Então a gente, obviamente, entende que vamos sofrer com essa crise, como qualquer um, mas devido a essa estratégia nossa, como eu mencionei, essas peculiaridades de regiões mais distantes, menos adensadas e atreladas ao agronegócio, a gente entende que as nossas carteiras vão sofrer um pouco menos do que os nossos pares, né? Os outros fundos imobiliários que têm carteiras mais concentradas nos grandes centros urbanos.
não sei se você concorda, mas ocorre o seguinte também, né? Como a gente está falando de imóvel, quando a gente fala principalmente da parte da carteira que está atrelada a imóvel residencial, né? Como você mencionou, da casa própria, eu acredito que isso seja também um ativo, né? E um compromisso de maior prioridade. Então, nesses momentos de crise, acaba que você está um pouco mais protegido, digamos assim, né? Esse setor, do que setores de varejo, por exemplo, que você vai ter ali outros tipos de consumo que não são importantes, não são tão importantes de primeira instância, né? Então, nesse momento de crise, certamente as pessoas vão priorizar esses tipos de pagamento e do que ela tiver que abrir mão numa necessidade, ela vai cortar de outras coisas, né? Então, acho que também é um setor que é interessante em relação a isso. E um outro ponto que eu acho que seria legal você colocar é a diferença. A gente observou que os fundos imobiliários eles sofreram uma queda, né? Como o mercado de maneira geral no mês de março. E seria legal também explicar a diferença do valor patrimonial, né, do valor de mercado. Acho que isso abriu um espaço e uma oportunidade interessante para esse mercado também, para quem tem essa visão, né, um pouco mais de longo prazo e que tem espaço na carteira para aproveitar esse momento. Muito bem lembrado os dois assuntos, né? Eu concordo plenamente com você que talvez bens de primeira necessidade ou ativos de primeira necessidade, como a casa própria, devem sofrer menos, né? Mesmo nesse momento mais delicado. O cara vai priorizar isso a outras coisas menos primordiais, né? O segundo ponto da cota patrimonial, muito bem lembrado, né? Os fundos imobiliários, para quem não sabe, eles têm dois tipos de cotas, tá? Uma cota, que é a cota patrimonial, que é a referência de preço justo daquele ativo, que através da metodologia criada pela CVM, o administrador fiduciário precifica quanto que valeria aquela carteira ou aquele ativo imobiliário. Então, é o valor justo, tá? Que, como eu mencionei, no mês de março, no nosso fundo, por exemplo, ele não movimentou nada, porque o valor justo, o recebimento continuou o mesmo, então o valor justo continuou o mesmo, né? O que aconteceu, não só no nosso, mas em todos os fundos, a maioria dos fundos imobiliários no Brasil, é que existe uma outra cota, chamada de cota teórica, ou cota de mercado, que é a cota que é negociada na Bolsa de São Paulo, que ela funciona como se fosse um leilão, né? De acordo com a oferta e com a demanda, ela pode variar o seu preço, né? Então, por exemplo, a cota do TGR11, que é o nosso fundo, a patrimonial está em R$ 132. Antes da crise, a cota de mercado, a cota teórica, estava acima disso, em 139. Só que com a crise, as pessoas começaram a vender a cota, vender. Isso chegou agora a fechar o mês de março a R$ 108,99. Tá? Hoje, para quem não sabe, a cota está em R$ 102. Então, essa diferença de 102 para 132, né, o 132 é a cota justa e o 102 é a cota teórica, que foi movimentada pelo desespero das pessoas de vender sem saber muito por que estão vendendo, é que acabaram gerando, como o João falou, não deixando de ser uma oportunidade para quem for adquirir essa cota de mercado, está comprando bem abaixo do preço justo, né? Então, assim, se ficar uma dica, uma lição, né, para quem gosta de fundos imobiliários, das próximas vezes que forem comprar fundos, sempre comparar a cota patrimonial com a cota de mercado. E se a cota de mercado estiver acima da cota patrimonial, tenha consciência que você está pagando mais caro do que o justo. Mas se ela também estiver abaixo da cota patrimonial, você vai estar pagando, teoricamente, mais barato do que o justo. E não deixa de ser uma oportunidade. A cota do TEGAC já chegou a R$ 141,98. João, rola uma pergunta aí para o Diego, por favor. Na verdade, eu quero saber mais um pouco sobre a opinião dele, dado... Você vê que nas últimas semanas o mercado está um pouco sem referência, né? Tanto que a gente passou a ver fundos de crédito privado perdendo aí, diluindo o seu patrimônio, pegando muito investidor de surpresa, inclusive chegou até fundos DI atualmente nessa semana acabaram gerando rentabilidade negativa. E dado que a gente não está ainda muito certo
do andamento da economia, se a gente recupera, assim, se o coronavírus dá um alívio, não dá. O investidor mais conservador, ele fica sem referência, né? Então, o que você sugere aí? O que se espera para o mercado? O que você sugere para esse tipo de investidor? Não, excelente pergunta. É muito importante lembrar o que aconteceu nessas marcações desses fundos, tá? Inclusive os de crédito privado e, como você mencionou, alguns fundos DI. Não é que esses créditos já defaultaram e já geraram prejuízo para os fundos, não, viu, gente? O que aconteceu? Com essa crise de mercado, muitos investidores começaram a pedir resgate desses fundos, né? E uma vez o gestor tem o prazo determinado de resgate, D+1, D+2, D+30, whatever, ele tem que pagar esse resgate. E quando ele paga esse resgate, ele é obrigado a rebalancear a carteira. Ele é obrigado a vender proporcionalmente todos os ativos com um patrimônio menor para que cada ativo represente a proporção dos limites permitidos pela legislação dos fundos. E nessa de rebalancear a carteira, os gestores vão ter que vender parte dos ativos crédito privados que, teoricamente, não tem tanta liquidez. Em especial nesse momento delicado da economia, o cara, eu não vou comprar. Puta, mas eu preciso vender. Então, como é que acontece? O que acontece com isso? O preço de aquisição desses ativos de crédito que ainda não estão defaultados começam a cair. Então, mesmo que esse ativo não tenha defaultado, né, o PU dele, ou a taxa intrínseca dessa operação, ela começa a oscilar de forma negativa e gerando uma precificação menor desses ativos. Então, teve o que a gente chama uma abertura da curva futura, né? O que proporciona essa reprecificação dos ativos e uma queda proporcional nesses ativos. A minha humilde opinião de conselho para esses investidores que já estão posicionados nesses ativos, eu acho que o pior já passou, tá? Essa reprecificação já aconteceu, os grandes resgates já aconteceram, a grande volatilidade já aconteceu. Então, a minha sugestão para quem está nesses ativos, não saia agora, né? Porque se você sair, você vai realizar o prejuízo e não tem como recuperar essa retomada que possa sim acontecer daqui a pouco. Mas, Diego, deixa eu te interromper rapidamente. Bom, primeiro para falar que defaultar, para a galera que está acompanhando com a gente, é o chamado calote, né? É realmente não pagar, não honrar aquele compromisso, né? Dar o default. É um jargão que a gente está tão acostumado, né? Que às vezes sai fácil. A gente já conseguiu, inclusive, colocar um verbo nesse jargão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já tem percebido no crédito privado, Diego, que tem muitos papéis com CDI mais 4, CDI 3,5. E o mercado secundário, daqueles que já entraram anteriormente, com CDI 1,5, CDI 0,5, está lá embaixo no mercado secundário. Você acha realmente que o pior já passou com esse preço no mercado secundário tão descontado? Então, assim, é muito caso a caso, né? Porque o título de crédito privado, você não pode olhar o risco dele pela vol, né? Você tem que olhar o risco dele pela capacidade de pagamento do devedor, né? Então, assim, você teria que ter uma análise muito específica de qual título a gente está fazendo para falar se esse desconto está muito abaixo ou não. Correto. É que, recentemente, com essa volatilidade, a reprecificação desses ativos foram muito bruscas, né? Então, se você pegar aí com essa abertura da curva e com a necessidade dos gestores de vender esses ativos não tão líquidos, eles tiveram que aceitar preços muito abaixo do que eles aceitariam em condições normais, né? Então, assim, e aí seria a segunda onda da minha explicação, né? Faz sentido você manter a calma e continuar nesses ativos que já foram reprecificados se você estiver confortável que o devedor lá da ponta final vai ter condições de pagamento desse crédito, né? Se você realmente achar que, apesar dele não ter dado calote ainda, como você mencionou, não ter dado default ainda, esse default é iminente, a melhor coisa que se faz é realmente sair e realizar o prejuízo. Então, é muito difícil falar de forma genérica, né? Então, é muito importante você entender qual que é o ativo que você está analisando, entender que a principal análise num ativo de crédito, mais do que a precificação, é a capacidade do pagador de honrar com seus compromissos, e depois que você está confortável com essa capacidade, às vezes é uma empresa de
de risco baixo, na teoria, que não vai ser tão afetada, mas mesmo assim, devido à falta de liquidez no secundário, esse ativo pode ter tido uma reprecificação muito robusta para baixo, né? Com o passar do tempo, essa volatilidade de mercado diminuindo, esse ativo deve, de alguma forma, ter uma retomada na sua precificação e os fundos voltarem ou recuperarem parte dessas perdas ou a totalidade das perdas que auferiram nesses últimos meses. Ô Diego, e como é que você está vendo o mercado de fundos imobiliários, né? O IFIX, ele teve uma queda robusta em março, natural, né? A gente tem uma questão muito séria em relação aos shopping centers, que está, enfim, de uma maneira super descontada nas suas cotas e por uma razão sistêmica, eu diria, né? Não só pelo coronavírus, mas porque impacta diretamente o modelo de negócio dessas grandes aglomerações, desses conglomerados de shopping centers, né? Não tem ninguém na rua, não tem ninguém indo ao shopping, está tudo fechado. Há uma crise que se anuncia em relação ao mercado de varejo. Como é que você está vendo a questão dos fundos imobiliários? É hora de comprar? É hora de vender? Qual é a dica que você deixa para o ouvinte do Conversa que Rende? Não, excelente. Bom, o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa de São Paulo, da B3, ele caiu no mês de março 15,85%. Então, foi realmente uma queda bastante brusca, né? Com certeza, na minha opinião, não é hora de vender, porque assim como os outros títulos que eu mencionei agora há pouco, eles sofreram muito, né? Então, realmente amassaram muito o preço, né? E se você for olhar um equipamento como um shopping, por exemplo, bom, beleza, vai ver a crise aí, ele está passando um tempo fechado, vamos ser pessimista. Daqui 2, 3 meses vai começar a reabrir, as pessoas não vão ficar lá 100% do tempo, não vai ter a volta da presença imediata, mas daqui a 6 meses vai voltar como era antes. Pensando num ativo que é uma lógica de longo prazo, né, um shopping que a gente vê aí para pensar 10 anos, 20 anos, 30 anos, será que esses 6 meses de problema realmente deteriorou esse valor, um percentual tão relevante como foi precificado agora? Então, assim, essa é a pergunta que fica. Então, a minha sugestão agora é de não vender, não é momento de vender, né? Então, se não é momento de vender, você tem 2 alternativas. Ou você mantém sua posição para esperar o mercado dar uma respirada, como já aconteceu nessa última semana, o IFIX, né, assim como a Bolsa, teve uma pequena respirada, né? E, em alguns casos, se você tiver o conforto e a consciência de que pode sim ter mais volatilidade, né? É muito importante. Eu não estou falando call de compra achando que já chegou no fundo. Não, ninguém está falando isso aqui não. Aliás, não somos autorizados a fazer isso. Fiquem tranquilos. Exatamente. Então, assim, tem alternativa de ficar quieto e não vender, né? E tem alternativa para as pessoas que acharem que, mesmo aceitando um pouco mais de volatilidade no curto prazo, esses ativos realmente tão descontados, pode sim ser uma oportunidade de aumentar as suas posições nos fundos imobiliários, tá? E aí, outra coisa, por mais que alguns fundos podem ter revisional de contrato, etc., né, é muito importante você olhar, porque, gente, fundo nada mais é do que um veículo, tá? Então, não dá para comparar um veículo com outro sem saber o que está dentro desse veículo. Então, tem fundos que têm ativos que vão sofrer um pouco mais, tem outros fundos que têm ativos que vão sofrer muito menos, né, que é mais ou menos a defesa da nossa tese aqui em relação ao TGR11. Por estarmos em regiões não voltadas para os grandes centros, né, em regiões mais no interior do Brasil, com menos densidade demográfica, atrelados ao agronegócio e com uma carteira super pulverizada, é bem provável que o valor justo desses ativos sofram muito menos do que os pares, né? Então, sim, pode ser uma oportunidade de quem está disposto a, talvez, aguentar um pouco mais de volatilidade, que pode vir ou não, de comprar o ativo com desconto relevante como está agora. Bacana, que papo legal. Vai lá, João. Uma perguntinha. Dado que está falando de cota patrimonial alguns minutos atrás, né? Para chegar nesse valor, depende de algumas métricas de avaliação. Existe o risco, no caso de uma crise, de alguma que venha para esse tipo de mercado, ela ser reprecificada e a gente tomar um tombo aí, a gente acha que está num preço, de repente ela acaba sendo reprecificada por um valor muito abaixo? Esse é o principal ponto que tem que ser analisado. Qual que é o risco dessa crise afetar
a cota patrimonial dos fundos, tá? E aí é importante a gente entender como que é precificada essas cotas patrimoniais, tá? Então eu vou dar aqui 3 exemplos para ficar claro dos ativos imobiliários. Quando você tem um shopping, uma laje corporativa, um prédio corporativo, o tipo de avaliação é através de laudo, né? Então, esses grandes fundos contratam essas grandes empresas de avaliação imobiliária, de laudo imobiliário, e essa empresa, baseado no fluxo futuro de 20 anos, 30 anos, eles trazendo a valor presente ao custo de oportunidade, eles chegam no valor justo desse ativo, né? Então, assim, pode sim ceder um pouco, mas, de novo, fica aquela indagação. Será que 6 meses de comprometimento de fluxo para um ativo de 20, 30 anos realmente vai afetar tanto no valuation desse ativo, né? Eu, particularmente, acho que não. Ele pode cair um pouco, mas nem tanto quanto a cota de mercado caiu. Então, esse é a referência de precificação do ativo de renda, né? Que como eu mencionei, shoppings e lajes corporativas e galpões. Outro tipo de ativo são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, são os fundos de papel. Ele é marcado quase que diariamente, tá? Então, o administrador fiduciário, com o spread da curva futura, ele vai tendo uma marcação a mercado desses ativos. Então, a gente consegue ver quase que todo dia se isso está afetando ou não a cota patrimonial. Com a abertura de curva futura, afetou um pouquinho, tá? Eu analisei alguns fundos, mas afetou tipo 1%, 2% a precificação nessa variação da reprecificação dos CRIs. Então, assim, de novo, vai ter alguma reprecificação, mas muito pequena e muito abaixo do que a gente tem hoje. E o último ativo que eu gostaria de dar exemplo seria a participação em empreendimentos imobiliários como sócio, como o fundo entra de sócio na SPE. Isso é feito via equivalência patrimonial, tá? Que nada mais é do que o patrimônio líquido dessas empresas. Para quem não sabe, toda vez que vai se criar um novo empreendimento imobiliário, cria uma empresa específica que tem o nome de SPE, Sociedade de Propósito Específico. E essa empresa ela é criada só para ser dona desse empreendimento. Então, a contabilidade dessa empresa, o patrimônio líquido dessa empresa, é que precifica lá no fundo o valor desse ativo. E para esse patrimônio líquido sofrer, teoricamente, de novo, é um modelo de longo prazo, né? Então, um loteamento, por exemplo, você tem uma carteira de 10, 15, 20 anos de recebimento, será que uma dificuldade de 6 meses, na pior das hipóteses, 1 ano, vai mudar muito a precificação desse ativo no médio prazo? Eu também acredito que não, né? Então, nesses 3 exemplos que eu dei, pode sim ter uma reprecificação para baixo na cota patrimonial, mas como eu mencionei para vocês, na minha humilde opinião, vai ser uma reprecificação muito tímida e muito menor do que as quedas das cotas de mercado que tivemos aí nas últimas semanas. Muito bem, amigos. Olha, já estamos aqui ultrapassando quase os 30 minutos de gravação. Queria um comentário rápido final de todos vocês, começando com o Cadu. Fala as finais aí, Cadu. Bom, acho que ficou bem explicado, né? O Diego deu um bom panorama do que é o mercado de fundo imobiliário. Sensacional, né? Que é o mercado de crédito privado, né? Entender um pouco dessa movimentação. Muita gente ficou um pouco assustada ao ver um fundo de renda fixa dando negativo, né? Muita gente imaginava que isso não seria possível. Então, é legal entender essa dinâmica desse mercado e enxergar também, né, as oportunidades que acabam surgindo, né? Claro que a gente ainda vive um momento de bastante volatilidade, a gente vai continuar ainda vendo isso nas próximas semanas, eu tenho repetido isso, né? Acho que a gente vai ter um panorama um pouco mais estável no segundo semestre, para a gente ver a real consequência e a velocidade de retomada das economias em escala global e no mercado brasileiro. Mas para quem tem um horizonte de longo prazo, a gente sabe que, né, essas crises elas ocorrem de ciclos em ciclos e a gente sempre retoma ali na frente. Então surge muita oportunidade para quem tem, né, visão de longo prazo. E eu acho que esses 2 mercados podem ser bons exemplos também para que a gente olhe e faça novas alocações. Essa fica a dica aí para a semana. Bacana. João Gabriel Schlitter, e aí, meu faixa preta? Comentários finais, por favor. Nada melhor do que ouvir o especialista, né, sobre como é que funciona esse tipo de mercado e tranquilizar, né, os clientes o que está acontecendo. Né, ver que realmente isso é uma irracionalidade temporária e, como o Cadu falou,
aproveitar esse momento de racionalidade para poder buscar as oportunidades, né? Sempre visando o longo prazo, mas é uma coisa que eu tenho percebido, cuidado com o excesso de confiança também. Tem muitos clientes que só querem tirar fundo caixa para poder botar em renda variável, achando que agora vai voltar tudo de novo. Então, assim, a única dica que eu deixo é ainda ter um pouco de parcimônia, vai entrando aos poucos, vai acompanhando o mercado e não entre de uma vez que seu cliente que sempre foi conservador e, como falei, que tem aquela dor de cotovelo de não ter aproveitado a retomada da última crise e querer ganhar tudo de uma vez agora. É verdade. Medo e ganância são dois grandes inimigos dos investidores. Diego Siqueira, sócio fundador da TG Corp, olha, queria agradecer imensamente sua participação, esclarecedora, didática, pertinente. Obrigado demais, toda a sorte do mundo. O TG Safira está arrebentando, enfim. Obrigado, Diego. Valeu demais sua participação. Bom, primeiro, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade aqui na Conversa que Rende, né? Cadu, né, João Gabriel, pelas perguntas, foram perguntas muito pertinentes e, de uma certa forma, que a maioria dos investidores precisam ter esse conhecimento para não se precipitar, não tomar nenhuma decisão afobada e acabar se prejudicando, né? Então, está aí a nossa função. Eu acho que esse momento é de estar cada vez mais próximo. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e compartilhando um pouco do conhecimento nosso sobre o mercado de fundos, em especial do segmento imobiliário, que é o mercado que a gente ama, que é o que a gente tem prazer em trabalhar. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado. Diego Siqueira, repito, sócio fundador da TG Corp. Bom, vamos encerrando então mais um episódio do Conversa que Rende, lembrando que já temos outros episódios de podcasts aqui na nossa plataforma. Nós temos o Conversa com Gestor, tem outros papos temáticos também sendo gravados, enfim. Baixe os episódios, escute, fique muito bem informado e faça investimentos cada vez mais inteligentes. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.